Esse foi um dos maiores mistérios da matemática dos últimos 300 anos, chama-se o último teorema de Fermat. Basicamente é essa equação aqui, x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n. Tá, Denis, mas onde que está o problema disso aqui? Eu vou te mostrar ao longo da aula. O Fermat, cara, era um comediante. O cara gostava de lançar desafios matemáticos para os amigos. Quando tava tomando uma cerveja lá, tava jogando um futebol, ele lançava uns desafios matemáticos. Geralmente esses desafios não tinham solução nenhuma. Era só para ele dar risada da cara dos outros matemáticos. Um dia ele estava lendo esse livro aqui, que eu peguei uma imagem para você, e ele escreveu no canto, na margem desse livro, isso aqui, ó, que tá numa linguagem extremamente chata e não dá para entender muito bem, mas depois eu vou te traduzir. É o seguinte, ele escreveu: é impossível para um cubo ser escrito como a soma de dois cubos, ou uma quarta potência ser escrita como a soma de duas quartas potências, ou em geral, para qualquer número que é uma potência maior do que a segunda, ser escrito como a soma de duas potências com o mesmo expoente. Aí você quer fechar o vídeo e pensa, Denis, que cara chato. Calma, você vai entender que isso aqui é muito interessante. Olha o que ele escreveu ainda. Para brincar com os caras, né? Descobri uma demonstração maravilhosa disso, porém ela não cabe nas margens desse livro. Porra, você escreve um negócio ali e não tem resposta. E sabe o que é pior? Uma semana depois ele trollou todo mundo, ele morreu. E não deixou a resposta por 300 e poucos anos. Basicamente, os matemáticos tentaram resolver isso durante os séculos seguintes. Olha que interessante essa história. Esse cara aqui, chamado Paul Wolfsky, era um médico, se eu não me engano, e ele tinha levado um pé na bunda da namorada. E por outros problemas que ele estava passando na vida, etc., o cara achou que ele não devia mais viver. Ele ia deixar de viver e num dia lá específico, numa noite, ele estava programado para isso. E aí, enquanto ele estava esperando a noite chegar, ele pegou um jornal que tinha lá e começou a ler esse jornal. E nessa época, nos séculos seguintes, de vez em quando alguém publicava uma demonstração do Teorema de Fermat, falando que resolveu tudo, mas não tinha resolvido nada. E ele leu uma dessas demonstrações do Teorema de Fermat, dessas resoluções, e achou um erro de lógica. Pô, cara, tá errado essa resolução aqui que o cara fez. E aí ele começou a ler aquilo ali e começou a resolver, a corrigir o problema. Ele não resolveu o último teorema de Fermat, mas ele ficou tão feliz com aquilo que ele fez, a ter achado aquele erro de lógica, que ele desistiu de deixar de viver naquela noite. E ele passou os anos seguintes se dedicando à matemática, a difundir o conteúdo de matemática. E mais importante de tudo, ele era muito rico e quando ele morreu ele falou, olha, vocês pegam a minha fortuna e vocês vão criar um prêmio chamado aqui, ó, Wolfsky Prize, que é um prêmio dado em dinheiro para quem resolver o último teorema de Fermat. O cara tinha tanta vontade, ele tinha deixado de querer não viver mais, e aí ele criou essa premiação. O Fermat lançou esse desafio em 1637 e esse desafio só foi ser resolvido recentemente, em 1994, ou seja, 357 anos depois. Por mais de 3 séculos, matemáticos, homens e mulheres bateram a cabeça na humanidade para tentar resolver esse último teorema de Fermat. Quem resolveu foi esse cara aqui chamado Andrew Willis, um professor de matemática que ele teve o primeiro contato com o Teorema de Fermat aos 8 anos de idade e pensou, cara, um dia eu vou resolver isso aqui. E o cara conseguiu resolver. Se você curtir esse vídeo, não esquece, vai estar ajudando o teu professor Denis e mais ainda, mais importante do que eu, é você ajudar a difundir a ciência no Brasil, beleza? Denis, mas explica aí o que é esse último Teorema de Fermat. Vamos fazer as contas aqui, ó. Vamos fazer conta. Ó, é basicamente isso aqui. X elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n. O que o Fermat falou lá naquela linguagem difícil? Que se você pegar um número para colocar no lugar do x, outro número para colocar no lugar do y e outro número para colocar no lugar do z, se o n, que é o expoente, tá vendo, for maior do que 2, você nunca vai conseguir fazer com que esse lado da equação seja igual, ó, sinal de igual, a esse lado. Não importa que número você coloque no lugar do x, se ele for inteiro e natural, no lugar do y, se ele for inteiro e natural, e no lugar do z, se ele for inteiro e natural, você nunca vai conseguir resolver essa equação, ou seja, esse lado da conta nunca vai ser igual a esse lado da conta. Se o n for maior do que 2, ou seja, o expoente. Denis, mas como é que eu vou provar que uma coisa não existe? A gente já vai falar sobre isso. Mas a gente pode testar, por exemplo, escolhendo alguns números. Eu fiz uma conta aqui, ó. É um exemplo meu, eu escolhi esses números. Escolhe outros aí na tua casa.
Eu peguei o x igual a 3, o y igual a 4 e o z igual a 10. Então, no lugar do x eu vou colocar 3, no lugar do y eu vou colocar 4 e no lugar do z eu vou colocar 10. Denis, por que você está fazendo isso? Porque eu quero. Eu escolhi esses números aqui, tá? Aleatórios. O n, lembra que o Fermat falou que tem que ser maior do que 2? Então eu escolhi o 4. 4 é maior do que 2, né? Então, no lugar de todos os n's aqui, que são os expoentes, eu vou colocar 4. Vamos para a próxima página aqui, ó. Então, 3 elevado a 4 mais 4 elevado a 4 igual a 10 elevado a 4, seguindo essa receita de bolo aqui da equação do Fermat e os números que eu escolhi. Agora, o que eu tenho que fazer? Resolver número por número. Então, eu vou resolver 3 elevado a 4, 4 elevado a 4, vou somar e vou fazer 10 elevado a 4. E aí eu vou comparar, será que o lado direito é igual ao lado esquerdo? Vamos ver. Então, 3 elevado a 4 é 81, 4 elevado a 4 é 256. E 10 elevado a 4 é 10.000. Somando aqui, ó, 81 mais 256, eu tenho 337. E do outro lado, 10.000. Mas espera aí, 337 não é igual a 10.000. É justamente isso que o Fermat falou. Não importa que número você pegue aqui na equação, x, y e z, desde que ele seja inteiro e natural, para o n maior do que 2, você nunca vai conseguir que esse lado esquerdo seja igual ao lado direito. Nunca. Esse é o último teorema de Fermat. E aí é o desafio. Como é que eu provo isso, né? Se você parar para pensar, algumas pessoas já resolveram, tipo o Homer. Tem um episódio muito interessante dos Simpsons, esse aqui é o The Wizard of Evergreen Terrace, o episódio 2 da 10ª temporada. Ele escreve na lousa isso aqui, ó. 3.000, se eu não me engano é um 9, 3.987 elevado a 12, mais 4.365 elevado a 12, igual a 4.472 elevado a 12. Veja que isso aqui é o último teorema de Fermat, lá nos Simpsons. Veja que ele pegou um n maior do que 2, é o 12, então serve. E aí ele chutou números aqui. Se você bater isso aqui na calculadora, essa expressão, você vai ver que o lado esquerdo nessa conta vai ser igual ao lado direito. Tá, mas então quer dizer que o Fermat estava errado. Não, é por causa do número de algarismos significativos. Geralmente as nossas calculadoras têm 10 algarismos. Se você usar uma calculadora de 10 algarismos, isso aqui realmente vai bater. Mas se você pega uma calculadora com mais algarismos, tipo uma científica, não vai bater. Então isso aqui era uma brincadeira lá dos Simpsons. Outra coisa na cultura pop, no Star Trek, nesse episódio aqui de Royale, episódio 12 da temporada 2, os caras falam que foi encontrada essa equação na margem de um livro, nas notas lá do Fermat. E aí o cara aqui fala que o personagem, né, fala que isso aqui não tem resolução, não teve resolução por 800 anos. Foram 300 e pouco, mas teve resolução. Mas, Denis, eu posso testar número por número, mas os números são infinitos. Como é que eu vou resolver essa parada, então? Exatamente. Aí que está o problema. Como é que você prova que uma coisa não existe? Que é esse o teorema de Fermat, né? Vamos voltar aqui, ó. Esse é o teorema. Ele está falando que não existem números que você possa pegar aqui para n maior do que 2, que esse lado vai dar igual a esse se você fizer essa conta aqui dos dois lados. Ele está falando que não tem como. Mas como assim, Denis? Se os números são infinitos? Exatamente. Esse é o problema, às vezes, da ciência. Você tem que provar por um outro caminho. Provar que algo existe é fácil. Agora, provar que algo não existe talvez seja impossível. Por exemplo, eu posso falar para você que existe um unicórnio vivendo lá na Europa, na Albânia, certo? Em algum lugar lá da Europa. Mas como é que você vai falar para mim que não existe? Talvez foi você que não procurou direito. Eu falo para você, existe um unicórnio rosa vivendo lá na Europa, na Albânia, perto da Itália. Como é que você vai dizer para mim que não existe? Como é que você vai provar? Às vezes não tem como você provar que não existe. Talvez foi só você que não procurou direito o unicórnio. Então talvez seja essa a questão do teorema de Fermat, né? Como é que eu provo que não existem números, sendo que os números são infinitos? Existe uma maneira matemática para isso que o Andrew Willis seguiu. Então aqui você tem toda a trajetória dele, ele deu entrevista, ele virou Sir na Inglaterra porque ele é inglês, né? Toda a demonstração dele, só que teve uma coisa interessante. Ele chegou com a resolução em 1993. E aí tudo ele fez lá, publicou e etc. Só que quando você manda para uma revista especializada de ciência, você pega o teu material e ele passa por revisão de outras pessoas. E um dos caras encontrou um erro.
um erro simples. Simples não, né? Mas um erro só lá na resolução do Andrew Willis. E daí ele falou, não, isso aqui tá errado. Você é mais um cara que tentou resolver o teorema de Fermat e não conseguiu. Daí o cara pensou, não vai ser assim, eu vou voltar. E depois de um ano, em 94, ele voltou e daí não tinha nenhuma resolução. Ele ganhou o prêmio Abel, que é um dos prêmios gigantescos da matemática mundial, e com certeza é um cara muito conhecido que, depois de 357 anos aproximadamente, resolveu o último teorema de Fermat. E aí você pergunta para mim assim, mas Denis, para que serve tudo isso aí? Não serve para nada. É o seguinte, cara. Às vezes na ciência você está pesquisando uma coisa e você tem que desenvolver ferramentas matemáticas para poder resolver ela. E a resolução daquilo talvez não leva a nada. Tipo o último teorema de Fermat, não leva a nada. Mas as ferramentas matemáticas que foram sendo desenvolvidas pelo Andrew Willis ao longo do tempo e por outros matemáticos servem para outras aplicações. Por exemplo, ele fez grande contribuição para resolver o teorema de Fermat nessa parte aqui de matemática, chamada funções modulares. Essas funções modulares são muito utilizadas na teoria das cordas, você que gosta de física aí aqui no canal Astrofísico. Outra coisa, teoria de Galois, isso aqui já existia, mas o Andrew Willis aperfeiçoou. Isso aqui é muito utilizado em equações exponenciais que são aplicadas na economia, por exemplo. Então você resolver o teorema de Fermat talvez não sirva para nada, mas você acaba criando ferramentas que podem ser usadas em outras coisas, entende? É assim que a ciência caminha. Às vezes não tem um objetivo específico, mas você vai criando ferramentas no meio do caminho e descobrindo que elas servem para outras coisas. Aí você para pensar, Denis, mas como é que o cara resolveu isso, né? Basicamente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da resolução dele, tá em inglês, mas eu trouxe para você aqui para mostrar que a matemática que ele utilizou é uma matemática extremamente complexa. Então não cabe num vídeo aqui que eu vou fazer para a internet, entende? A resolução. Até mesmo porque eu não tenho essa base matemática, mesmo como professor de matemática e de física, para responder isso. Mas eu estou mostrando aqui uns prints da tela que eu tirei da resolução dele. Veja que é uma matemática extremamente complexa, que não vai nem em número mais. São letras, os números já acabaram, basicamente. E é assim que a gente funciona, assim que a gente resolve equações na matemática. Talvez essa equação aqui, do último teorema de Fermat, não tem aplicação nenhuma, mas veja quanta história foi sendo desenvolvida ao longo do caminho para que essa resolução fosse possível. Aqui eu mostrei uma resolução para você que não deu certo, teve o negócio dos Simpsons, o Star Trek, os números infinitos, a ideia de você tentar provar uma coisa que não existe, que era o último teorema de Fermat, e aqui a resolução do Andrew Willis e as aplicações dele, e aqui na descrição do vídeo você encontra lá essa resolução toda. Não esquece de curtir aqui o canal, e aqui nos comentários fixados tem o link dos meus cursos, dá uma curtida lá, você vai gostar bastante de tudo isso, beleza? Valeu e tchau!